Queridas irmãs e irmãos, uma boa noite a todos mais uma vez. Com muita alegria que nós retornamos para mais uma conversa, para mais um estudo da noite de hoje, da continuidade dos nossos trabalhos. Hoje, em particular, vamos tratar do Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção ao suicídio. E hoje a gente vai vamos voltar a utilizar os nossos slides, porque como nós vamos trazer muitas referências, e aí fica mais fácil de nós visualizarmos essas referências no painelzinho, para que a gente possa ter uma percepção melhor daquilo que nós estamos trazendo. Sem mais delongas, vamos fazer a prece de início dos nossos trabalhos e vamos discorrer sobre o tema logo depois. Jesus, irmão, mestre e amigo, vós que sois o nosso comandante, nosso mestre, nosso médico, enviado direto de Deus para orientar o povo da terra no caminho do bem e do amor. Estamos muito felizes mais uma vez por essa oportunidade que nos é dada de participarmos de reflexões tão pertinentes à nossa existência, para que venhamos a viver de maneira tranquila, segura e consciente dos nossos deveres e compromissos para com nós mesmos, para com os nossos irmãos e para com o nosso planeta. Agradecemos mais uma vez a presença de tantos irmãos espirituais e materiais que nos acompanham neste momento de coração, cada um em sua residência. Rogamos que todos possam estar bem e que a paz, o amor do Pai Celestial, o grande arquiteto do universo, se faça presente em nossos corações, hoje, agora e por todo sempre. Muito bem, meus irmãos, como nós já havíamos antecipado, vamos tratar hoje do suicídio, ou melhor, da prevenção do suicídio. Nós viemos ao longo de alguns encontros tratando temas de abordagem que diz respeito a grandes problemáticas do ser humano moderno. O suicídio, longe de ser algo moderno, sempre ao longo da história nós tivemos registros exatamente desta prática, como sendo a desistência da própria existência. Mas a gente vai ver que tem muito mais questões por detrás e o que levou as pessoas que cometeram esse ato, ou que leva as pessoas a chegarem a tal ato extremo na própria vida. Então, vamos passar para os nossos slides. Aqui, meus irmãos, eu aproveitei essa é a capa de um livro, Viver é a Melhor Opção, a Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo, do André Trigueiro, certo? Logo depois a gente vai observar aqui que teremos uma indicação. É um livro de um jornalista muito preocupado com o ambiente, o bem-estar das pessoas. Inclusive, ele viria fazer uma palestra aqui na nossa casa máter do Espiritismo, que é a Federação Espírita, e houve alguma coisa que não foi possível a sua vinda. Mas é uma pessoa muito atuante no movimento espírita também, e faz muitas palestras interessantes, tem muitas palestras dele no próprio YouTube. Quem quiser pode procurar o André Trigueiro, é uma pessoa maravilhosa. Aqui é um caso bem interessante de um livro de um autor chamado Goethe. Observem aqui. Morreu por amor. Pela manhã, às 6 horas, o criado entrou no quarto com a luz. Encontrou o senhor no chão. Viu a pistola e o sangue. Chamou, mexeu nele, nenhuma resposta. Ele ainda agonizava. Correu em busca dos médicos e de Albert. Ouviu alguém tocar a campainha e um tremor convulsionou-lhe todos os membros. Tinha atirado na cabeça.
logo acima do olho direito, fazendo saltar os miolos. Pelo sangue espalhado no espaldar da cadeira, concluiu-se que ele realizara seu intento sentado à escrivaninha. Caíra a seguida, rolando convulsivamente em volta da cadeira. Estava estendido de costas, perto da janela inerte, todo vestido e calçado, de casaca azul e colete amarelo. William, amigo de Vert, escreveu isso numa carta do companheiro. De que se trata isso? Se trata de um livro de Wolfgang Goethe, ou Johann Wolfgang Goethe, né, que é o livro de Vert, em que a história de um amor não correspondido ou de um amor não bem interpretado levou este Wert a cometer suicídio. Só que essa história tem a ver em si? Não é literatura? Não é ficção? Sim, mas, meus irmãos, aqui é aquela velha história da arte imitando a vida e a vida imitando a arte. A infeliz história de amor é baseada nas experiências de um amigo do escritor, ou seja, a história já é baseada em eventos reais de um amigo do escritor. Seu efeito é tão profundo na época que os jovens imitavam o protagonista desde a roupa e até mesmo a opção pelo suicídio. Eu não lembro precisamente se de fato ocorrer assim, mas as pessoas que liam esse livro, principalmente os jovens, essa mimetização, que é essa imitação, se deu tão grande que houve suicídios em massa, não apenas na Alemanha, mas em boa parte da Europa. Justamente pela identificação do sofrimento que o jovem Werther passava, muitos se identificaram com isso e acharam que o suicídio seria o ato mais nobre de sair desta existência. Lê do engano daqueles irmãos que cometeram esta prática, meus amigos. Aqui um outro caso que ele está descrito, se não me falha a memória, no livro Céu e Inferno. Se não for Céu e Inferno, me desculpem, mas haverá as referências no final, não se preocupem. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem com mais ou menos 50 anos de idade, trajado, bem trajado, chegou no estabelecimento da Samaritana, que é um estabelecimento de repouso, de viajantes e tudo mais na cidade de Paris, e pediu para o pessoal que preparasse o seu banho. Pois bem, ao ir para o seu quarto, e desconfiado que havia muito silêncio nesse quarto, uma das pessoas desse estabelecimento foi na verdade, investigar o que é que tinha acontecido. O homem havia se matado, não houve possibilidade de identificação, ele não estava de posse de documentos e tudo mais, e simplesmente o seu sangue se confundia com toda a água e ali estava. Foi chamado as autoridades, mas o ato já havia sido completado e o homem não tinha mais vida. No caso de Werther, no caso desse homem da Samaritana, eventos de natureza distinta, no sentido de o que levou o Werther foi a questão do amor, das questões de amor, que não era amor na verdade. Desse homem desconhece o motivo dele tirar a própria vida. E aqui temos um caso interessante do senhor Stefan Zweig, de 1891 a 1942. Vejam que esse período de 42 é o período de Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E é interessante que o senhor Zweig, ele saiu, se não me falha a memória, da Áustria e veio para o Brasil. Foi dado a ele, inclusive, uma casa em Petrópolis, que ele mesmo relata nesse livro aí, né, o Brasil, que é uma terra encantada, uma terra mágica, que ele dizia que pássaros
cantavam na sua janela, que tucanos acompanhavam o dia a dia dele. Então ele dizia nesse livro que no Brasil havia encontrado a paz. E justamente depois de haver encontrado a paz, ele e a mulher se matam. Tiram a própria vida. Por quê? Se ele mesmo relata no seu livro que o Brasil é uma terra tão maravilhosa, que ali ele tinha tanta beleza, um lugar maravilhoso para viver, estava em paz consigo mesmo. Relatará ele. E, no entanto, é exatamente aí em que ele ceifa a própria vida e a sua esposa o acompanha nesse terrível ato. Muito bem. Fato é que temos dados atualizados da Organização Mundial de Saúde que aproximadamente 804 mil pessoas ao ano cometem suicídio. Mais de 2.000 por dia e a cada 40 segundos, enquanto nós estamos falando aqui, inúmeras pessoas já tiraram a própria vida. O Brasil, ele ocupa um ranking que é um ranking preocupante para nós, que lutamos em favor da vida sempre. 5,7 pessoas por um número de 100 mil habitantes no Brasil tiram a própria vida. Nossos irmãos mais próximos aqui, a Argentina, é 9 por 100 mil. Suécia, que é um país altamente desenvolvido, riquíssimo, são 18 pessoas por 100 mil. Nos Estados Unidos, que é considerada a grande potência do mundo, um país que é uma potência em vários segmentos humanos, 22 pessoas. E o Japão, que é considerado um exemplo em talvez tudo para nós, tecnologia, comportamento, enfim, em muitas coisas, 50 pessoas por 100 mil habitantes. Fora isso, são mais de 25 milhões de tentativas ao longo do ano. E nós pensamos, caramba, isso tudo mesmo? Como assim? Por quê? Se existem tantos discursos, tantas pessoas de diversas religiões, de diversos campos da ciência, da filosofia, da sociologia, diversos campos científicos falando da importância de viver, da vida, de tudo que envolve a vida do ser, da plenitude de viver, da alegria de viver. Mas ainda assim, buscando preservar a vida, buscando tudo isso, algumas pessoas escolhem este caminho do suicídio. No nosso país e no mundo, violência urbana, guerras, terrorismo e até mesmo a AIDS são fatores de morte, da saída do espírito encarnado, da alma encarnada, para o regresso à erraticidade. Mas o suicídio ocupa um lugar interessante no Brasil. Vamos falar hora do Brasil, hora do mundo, mas focar no nosso país, na nossa pátria aqui também. Muito bem. Temos aqui uma pequena pirâmide para representar um pouco como que se processa toda esta ideia de tirar a própria vida. Dentro dessa base da pirâmide aí, para cada um grupo de 100 pessoas, ou daquele número lá que a gente viu, lá aquela proporcionalidade, de 100%, melhor dizendo, 17 de 100 começam a pensar no suicídio.
já começam a criar uma ideia de que talvez essa seja a melhor solução. Dessas 17, 5 avançam, começando a criar um plano, uma estratégia de como consumar esse ato. Destes 5, 3 ingressam em algum tipo de tentativa. Das mais simples e diretas às mais torturantes e angustiantes. E desses 3, consegue chegar lá. Nossa preocupação não é com o topo da pirâmide aqui, que este ato já se consumou. A nossa preocupação é com a base da pirâmide, de impedir que o pensamento, que a ideação suicida, ela consiga atingir os outros pontos da pirâmide. Vejam, de todo esse conjunto aí, 90% precisavam, ou precisam, no caso de hoje, de tratamento psicológico / psiquiátrico. Aonde, muitas das vezes, um medicamento pode lhe possibilitar tirar todas essas questões que envolvem a necessidade de desistir da vida por parte desse indivíduo. E muitos indícios começam a emergir e que a gente pode identificar. Aqui temos algum transtorno de humor, bipolaridade, esquizofrenia, abuso e dependência química, depressão. São alguns pontos, entre tantas outras coisas, que podem levar uma pessoa ao suicídio. Tem uma série de fatores aí, são inumeráveis as possibilidades de fuga do indivíduo com relação à ideação suicida. Muito bem. Mas pessoas, espíritos não são números. Nós precisamos tratar exatamente, sair desse plano matemático, estatístico, para ver o ser, o indivíduo, para ver a pessoa. Porque isso pode estar acontecendo com um amigo meu, com um parente meu, comigo. E eu não quero ser tratado como um número, desrespeitosamente. Eu quero ser tratado como gente, como pessoa, como espírito. E é aí que entra a nossa percepção dos fatos, um olhar atento para as pessoas. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não têm habilidades psicológicas para lidar, às vezes, com uma série de reveses que a vida lhe dá. Então, não tendo essa capacidade, não conseguem sair sozinha dessa situação. Precisam de ajuda. E muitas das vezes as pessoas tratam esses irmãos com essa dificuldade como fracos, como sem fé, como indignas, com uma série de coisas que isso vai minando ainda mais a autoestima do indivíduo, fazer com que ela se enxergue como alguém que não é nada, que não vale nada, que a sua vida não importa, e que se ela for embora, se ela partir desse mundo, a vida continua e está tudo certo. Então, vejam, da ideação, a planificação, a tentativa e a consumação, o caminho ele é longo. O caminho ele é longo. Mas o que é que acontece? Nós precisamos estar atentos exatamente na base da pirâmide, que é a ideação. E isso a gente vai tentar pescar, como a gente costuma dizer aqui, em pequenos discursos, em pequenos comportamentos,
observando o dia a dia, o comportamento, os pensamentos quando são externados. Porque dúvida, drama, crise, qual é o indivíduo nesse mundo que não passa? Não importa se nasceu em berço de ouro ou se nasceu no mais simples barraco em palafita. Não interessa esse extremo. Dúvida, drama, crise, problema, todos vamos ter. Cada um correspondentemente à sua realidade social e financeira. Mas ninguém escapa disso. Ninguém escapa. Então, do berço ao túmulo, um dia a gente vai ter que prestar contas de tudo que diz respeito, que está determinado, que está proposto para nós cumprirmos aqui. Se eu venho para me ajustar emocionalmente e moralmente com as pessoas que estão ao meu redor no ciclo familiar, alguns vizinhos e outras pessoas no meio de trabalho, onde eu estudo e tudo mais, e eu desisto da vida, e esses compromissos, como é que ficam? Que eu deveria ter responsabilidade de dar seguimento a esse ajuste, interromper, e como é que fica essa lacuna? Como é que ela vai ser cumprida? Como é que eu vou quitar? Quando é que eu vou me ajustar diante da providência divina? Se eu interrompo isso porque eu quero, porque eu desisto da caminhada. Essa é a grande questão que envolve exatamente o autocídio ou o suicídio. Desistência, falência da esperança. Eu não encontro esperança, porque ao invés de ser resignado, consciência daquilo em que eu não posso mudar, eu me frustro ainda mais. Eu tenho experiências e mais experiências onde a frustração toma conta de mim e eu não consigo entender que existe um plano maior, que existe ação e reação, que existem consequências naturais das minhas atitudes de agora ou anteriores, que fazem que meus insucessos às vezes ocorram por uma circunstância natural. Só que eu me frustro ainda mais, e quanto mais experiências de frustrações eu vou tendo, eu vou angariando, mais isso vai minando minha autoestima, meu poder de permanecer firme e forte para continuar essa caminhada. Ao invés de eu ser resignado, que é diferente. É consciência daquilo que eu não posso mudar, porém não é apatia nem inércia. No caso da impotência, ou seja, falta de poder de eu ter capacidades pessoais de transformar, de mudar, de fazer algo com relação a uma ação, atitude e tudo mais, eu acho que a minha impotência, por eu não ser capaz, então eu devo renunciar. Na verdade, a renúncia é a minha falta de força pessoal, ela não está baseada nas minhas possibilidades e capacidades. Se eu tenho possibilidades e capacidades, eu sei do meu potencial. Quando eu entendo que eu não tenho forças para lutar ali, eu renuncio, mas não é uma renúncia de abandono, de desistência. É uma consciência de que naquele momento eu não tenho poder para transformar e para mudar tudo aquilo. Então, é bem diferente. É bem diferente. E um dos grandes males da humanidade hoje, que nós falamos inclusive em um dos nossos encontros, que é a ansiedade, antecipação, sofrimento antecipado, quando eu, na verdade, deveria ser paciente. Então, essa tríade aí, resignação, renúncia e paciência,
São tríades que podem nos acompanhar e transmitir isso para os nossos irmãos que vivem em sofrimento e em angústia. De que sim, existe uma providência divina que cuida, que toma conta de todas as coisas, que a minha capacidade de renunciar não tem a ver com a desistência das minhas ações, mas sim que naquele momento não tenho força de transformação, mas que isso não é definitivo e que eu preciso ser paciente para que através de vários processos, de pequenas ações, eu possa transformar isso numa grande ação, mas saber esperar. Então, se eu quero aprofundar muito mais isso aí, a gente vai lá no Livro dos Espíritos e vai ver, e no Evangelho, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, resignação, obediência e resignação. São lições fantásticas que vão nos ajudar a entender melhor, a lidar melhor com a dor, com o sofrimento, sem desistência da vida. Aqui, mais uma pequena referência, Livro dos Espíritos, no seu capítulo 4, no seu livro 4, capítulo 1, pergunta 943, tédio e suicídio. Né? Fala da imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Veja, quanta coisa envolvida aqui espiritualmente com relação ao ser espiritual e todas as suas pendências de ordem moral, de ordem missionária expiatória, que ao realizar o ato, ao cometer o ato, ao consumar o ato de tirar a própria vida, tudo isso vai sendo acumulado ao longo de nossa história e uma hora a gente vai ter que voltar a prestar contas. O problema é que quando a gente tem que prestar contas com tanta coisa acumulada, a dor, o sofrimento, a angústia, as dificuldades são ainda maiores, para que o espírito venha superar essas provas e expiações futuras. No entanto, quando a carga ela é muito maior, a possibilidade de desistência também ela é maior, porque a gente se sente incapaz. Olha, lembra? Frustração, impotência, ansiedade. A gente não consegue lidar muito bem com isso. Por quê? Porque o acúmulo de tarefas, de coisas a serem ressoltas, realizadas, resolvidas, é muito maior, porque essa carga de acúmulo ela se tornou quase que incontrolável, porque nós desistimos das nossas tarefas. Muito bem. Temos uma citação aqui do irmão que escreve muitos livros, é muito inteligente, ele, Dr. Augusto Cury, que ele fala assim: quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Isso é verdade. Para aqueles que são materialistas, para aqueles que acreditam apenas numa única existência do espírito ou do ser, o suicídio parece uma boa fuga. Porque como ele quer matar a dor, mas nunca a vida, ele acredita que ceifando a sua vida, a dor cessa. Mas nós, como seres espirituais, como seres imortais, continuamos pós-existindo a experiência material e o que é que acontece? O depois. Descobre que foi um ato, além de imprudente, que não solucionou seus problemas. Que ele continua existindo, e agora pior, com um compromisso muito duro e cruel para si mesmo. Vejam alguns relatos aqui. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a tal projeto? Isso é perguntado ao espírito, pensar no futuro, pensar nas coisas que você pode realizar, isso não fez você mudar de ideia para desistir do intento, daquilo que lhe fez cometer o suicídio? E esse espírito responde: não acreditava nele, absolutamente. Eu era um desiludido. O futuro é a esperança. Ou seja lá o que for, seja lá o que vier,
eu tiro e vejo quais são as consequências. A pergunta é a seguinte: que reflexões vos ocorreram ao sentires a extinção da vida? Quando cometeu o ato de suicídio, se foi imediato, não houve tempo de pensar. Mas se isso se prolongou por algum tempo, como é que foi ter essa percepção da extinção do fluido vital, no caso aqui da vida, né? E o Espírito responde: não, refleti, apenas senti. Mas a vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Eu sinto os vermes a corroerem-me. Ou seja, e isso é um relato de que a gente vai ver muito dentro da literatura espírita, de que muitos suicidas conseguem sentir os vermes consumindo o seu corpo durante muito tempo. E sentem a dor dessa corrosão, dessa destruição paulatina do corpo físico. Porque o corpo ele tinha uma estamina, uma resistência, uma configuração de resistir, de passar X anos. Vamos colocar aí 50 anos, 60 anos. Ia passar 60 anos da sua existência para que ele vivesse aqui as suas experiências e pudesse cumprir o que foi determinado. Quando chega aos 30 anos de idade, essa pessoa ela tem grandes frustrações, desilusões, começa a pensar, planeja, tenta e consegue. Lembra da nossa pirâmide? Que consegue consumar. Só que ele tinha ainda 30 anos para cumprir, meus irmãos, para a sua caminhada nesse orbe. E o que é que acontece com esse espírito que tinha 30 anos ainda para cumprir? Uma série de sofrimentos tremendos. Quem puder ler e que já esteja preparado para isso, só é ler o livro da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, que vai ver ali relatos impressionantes de como essas coisas se processam no espírito. Que sensação experimentastes no momento decisivo da morte? E aí o espírito caiu em si e disse: ela se completou? Porque ele descobriu, da melhor ou da pior maneira, que ele não morria, que apenas o corpo morria, mas que o espírito seguia o seu juízo, e agora com um compromisso ainda maior, de ter lhe tirado aquilo que lhe foi dado, de que não competia a ele tirar a própria vida, mas seguir o fluxo normal da sua existência. Enfim, sigamos. Falando sobre aquilo que nos interessa mais, que é a base da pirâmide. A ideação suicida. Alteração no conteúdo do pensamento. O que é isso? Vejam, são ideias que ficam... Sabe o que é? Lembra o que é obsessão, né? Ideia intermitente, que fica nos assombrando constantemente. Sempre vai aparecer na nossa tela mental, na nossa mente, aquelas mesmas ideias intermitentes que ficam incomodando a gente. Eu não tenho mais vontade de viver, não. Eu preferia estar morto, sabe? Se eu pudesse, se eu tivesse coragem, eu acabava com a minha própria vida. Eu não sirvo para nada mesmo, então... Esses são indícios, e é bom nós observarmos isso, principalmente nos jovens. Principalmente nos jovens. A gente vai ver isso por quê depois. Impulsividade e falta de comunicação não racionaliza as possibilidades de resolução dos problemas. Por que impulsividade? Porque apesar de haver um planejamento para a tentativa e a consumação, às vezes tem muitos que saem do pensamento para o ato. Porque são impulsivos. Porque o momento de sofrimento, de dor, de angústia, aquilo que ele não consegue resolver, parece que vai ser eterno e diz, bem, é agora ou nunca. E não vislumbra soluções. Não consegue pedir ajuda. Sofre isoladamente, solitariamente, sem dividir os seus problemas, suas angústias, suas dores, seu sofrimento. Então, por isso que é importante
perguntas dirigidas a São Luís, grande colaborador da doutrina espírita nos seus primórdios e ainda hoje. Através do senhor C., médium falante e vidente, na sessão de 12 de outubro de 1858, na Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas. Aqui tratando, obviamente, das questões pertinentes a esse fato que nós estamos discorrendo hoje. Por que motivo o homem que tem a firme intenção de se matar revoltar-se-ia contra a ideia de ser morto por outro e defender-se-ia contra os ataques do mesmo instante em que vai cumprir o seu desígnio? O que isso quer dizer? Se eu tenho a intenção de tirar a minha própria vida, como é que eu vou me revoltar ou vou atacar alguém que queira me matar? Eu já não vou me matar mesmo? Como é que eu vou ficar contra alguém que queira me matar? Não é uma coisa difícil da gente pensar sobre, né? Eu me revoltar com alguém que quer me matar, porém eu mesmo quero me matar? E aí vamos lá à explicação, né, de São Luís. Porque o homem tem medo da morte. Quando se suicida, está super excitado, com a adrenalina no auge, com a cabeça transtornada, e realiza esse ato sem coragem nem medo, por assim dizer. E às vezes sem ter conhecimento do que faz. Ao passo que, se lhe fosse dado raciocinar, nenhum ser cometeria suicídio. O homem que se suicida não experimenta tal sentimento porque se acha cercado de espíritos que o impelem, que o ajudam em seus desejos e que lhe fazem perder completamente a lembrança do que não seja ele mesmo. Isto é, pois, dos pais daqueles que o amam de outra existência. Nesse momento, o homem é todo egoísmo. Só pensa em si e no próprio sofrimento. E às vezes não pensa no sofrimento e nas dificuldades que ele vai causar na vida de tantas outras pessoas que o cercam. Essa coisa de impedir que o outro nos mate é um instinto de preservação, de sobrevivência. É um instinto natural do próprio ser. Isso todos os animais têm. Aqui nós temos os sinais de alerta comportamentais diretos. Meus irmãos, eu convido vocês, inclusive eu vou compartilhar essa palestra e cada um pode observar com muito mais calma, para que não fique lendo aqui todo o slide, e são muitos itens, certo? Para que a gente observe quanta coisa aqui são sinais de alerta para que nós possamos estar atentos e ajudar alguém que esteja nesse processo da pirâmide que a gente quer evitar. Certo? Mas um dos quais a gente pode citar aqui é tentativas anteriores. Ou seja, se alguém tentou tirar a própria vida uma vez, o que o impede de tentar de novo? Cuidado com alguém desesperado, desesperançado, extremamente ansioso, isolado, impulsivo demais. Então são indícios fortes de alguém potencialmente propenso a comer. Quer dizer que todas as pessoas que são assim, não. Uma coisa obviamente não tem a ver com outra, mas uma coisa pode levar a outra. Aqui é apenas um dado importantíssimo de uma pesquisa feita entre jovens de 11 a 17 anos, certo? E aqui tem exatamente o número de jovens dessa faixa de idade, certo? Que tem propensão ou que pensaram em algum momento de tirar a própria vida. E quais os motivos que faria com que eles viessem a tirar a própria vida? Vejam, temos aqui jovens de 11 a 17 anos, de 13 a 18. Literalmente muitos jovens mesmos.
E aí é onde está a questão. Vejam, referente à presença da ideação suicida e autoagressão. Quando não cometem o ato de tirar a própria vida, a automutilação, a autodilaceração do corpo, a autoagressão, ela é imensa, grandiosa. Grandiosa. E vejam os relatos aqui do aluno ou do jovem A8. Dói tanto que prefiro morrer. Quando fico triste, com raiva ou magoada por algum motivo, sinto como se estivesse sufocando e não consigo encontrar meios de resolver meu problema. E nessas horas eu penso se realmente vale a pena continuar viva. E outro, se é para viver assim, eu prefiro estar morto. E são os nossos jovens dizendo que não conseguem lidar bem com a frustração, com a rejeição, com o sofrimento. Que são esses os maiores vilões inimigos da juventude de hoje. Frustração, rejeição e sofrimentos de diversas ordens. Para que tenhamos uma ideia, 35% já buscou esquecer os problemas através do álcool e das drogas, que é outro problema. Quando não falam, quando não conversam, quando não são ativos, quando não conseguem desabafar, vão em busca de algum subterfúgio. 9 do grupo de entrevistados, 52,4%, já pensou que seria melhor estar morto ou tem vontade de morrer. Esses segundinhos de silêncio é para que a gente possa pensar. Vejam. Você decidiu quando planeja acabar com a sua vida? 7 dos entrevistados, 41%, disse que sim. Saíram do pensamento para o planejamento. Alguns dados aqui. Lembram que a gente havia alertado sobre a necessidade de nós falarmos mais sobre jovens? Por que mais os jovens do que os adultos? Porque a maioria de nós, que já passamos por diversas experiências, que suportamos, que nos estruturamos, criamos em nós uma crosta, no sentido de uma capacidade maior de superação, resiliência, que é uma palavra que está de moda, inclusive, capacidade de suportar as dores, as angústias, e um esclarecimento maior de tudo isso. Então, porém o jovem é diferente. São mais sensíveis e acha que todo e qualquer sofrimento ele vai ser eterno. Porque para ele, aquilo vai ressoar durante muito tempo. O jovem que sofre bullying, e muitos jovens no nosso mundo cometeram suicídio porque sofriam bullying na escola ou no bairro onde moravam, ou quando não se matavam, matavam os seus agressores. E os pais, alheios a tudo isso, não sabiam o que se passava com seus filhos, sobrinhos, netos, tutelados, seja lá qual for a relação. Então, é de fato um problema, é uma pandemia, além dessa que nós estamos vivendo, porque isso é constante. 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Vejam, no Brasil, 1,3 milhão, aliás, no Brasil, o suicídio é o número 2 de mortes entre os jovens. O primeiro são as violências urbanas, atropelamentos e tudo mais. Mas vejam, trânsito, acidentes são a principal causa de mortes, de 11,6% do total. Suicídio fica em segundo, responsável por 7,3% das mortes no nosso país.
e na grande maioria aqui, como nós falamos anteriormente, nossos jovens. Na frente da violência urbana e da AIDS. Essa psicóloga fala o seguinte: a pessoa não percebe que a necessidade de estar conectado é cada vez maior, e para obter o mesmo prazer, ela tem que usar cada vez mais e mais, como se fosse uma droga. Qual é a relação disso com o suicídio com os jovens? Uma das drogas da modernidade para a juventude de hoje em dia se chama tecnologia. Estão sendo criadas clínicas de tratamento para que jovens sejam, não sei se o termo correto seria esse, desintoxicados de tecnologia. Tem pessoas que são capazes de morrer, de sofrer angústia e ansiedade, porque o seu celular acabou a bateria e não consegue se conectar com mais ninguém nem com o mundo. Como se só existisse a vida virtual. 5 horas de internet por dia é equivalente a 45 minutos de uso de droga. Que droga? Sei lá, escolha aí. Álcool, cocaína, heroína, êxtase, maconha. Não interessa. 5 horas, e olha que 5 horas, que é muita coisa, tem jovens, que eu já vi aí em muitos relatos, eu tenho filhos, tenho amigos que têm filhos, a gente acompanha isso. Tem jovens que passam 24 horas, que não conseguem viver sem o smartphone, sem o computador, sem um like, sem o gostei, sem a curtida, sem o compartilhamento do outro. Tem 5 mil amigos no Facebook, nem Facebook o pessoal usa mais, mas tem 5 mil amigos no Instagram, mas nenhum para sair no fim de semana. Vivem enclausurados na sua caverna que é o seu quarto. E quando tem as frustrações virtuais, às vezes é o próprio ambiente doméstico que vai ser o palco final da saída deste mundo. Então, meus irmãos, atenção aos nossos jovens. Lembrando uma coisa importantíssima, que a pessoa que ela está com problemas, que ela passa por dificuldades, que ela está em crise, que ela está em sofrimento, ela precisa de acolhimento. Ela precisa de atenção, de apoio. Por quê? Porque ela está com a sua autoestima fragmentada, destruída, arrasada, e ela precisa de apoio. Então, reclamações enfáticas devem ser evitadas. A gente precisa estimular em seus potenciais. Precisamos envolver elas, fazer com que elas se sintam, que elas tenham uma pertenência, ou que se sintam pertencentes a um grupo, que seja reavivada a sua fé, que não tenha suas ações, seus comportamentos pré-julgados ou julgados, que tenha sua autoestima restabelecida e que, dentre todas essas coisas, que seja tratada da melhor maneira possível. Mas o acolhimento, a atenção, o carinho, o apoio são fundamentais. Meus irmãos, aqui está. Falar é a melhor solução. Certo? O CVV, o Centro de Valorização da Vida, ele está com um número novo, então eu sugiro a vocês, se querem entrar em contato, se querem ver para orientar ou para passar para alguém, busquem um novo contato do CVV ou o seu site, certo? Aqui, algumas das referências, entre tantas outras, que foram trazidas aqui na nossa conversa dessa noite, deste encontro, certo? Setembro Amarelo,
prevenção ao suicídio, que acolhamos aos nossos irmãos em sofrimento e em angústia. Vamos agradecer esses breves instantes aqui e agora mais confiantes e sabedores daquilo que podemos fazer pelos nossos irmãos. Oremos. Que grata satisfação, irmão Jesus, por nos possibilitar trazer esse tema tão importante para a nossa vida, para as nossas vidas. De acolher, de abraçar, de envolver os nossos irmãos que sofrem, que passam por dificuldades e provações, para que eles não desistam nunca. Que viver é sim a melhor opção. Que sempre haverá uma saída. Que nenhum sofrimento é eterno. E que nós possamos estar atentos a todos ao nosso redor, para saber identificar o menor indício de desistência dos nossos irmãos, para que possamos ajudá-los a ser restabelecida a fé e a esperança na vida de cada um deles. Nós que já temos uma consciência maior, que nos sentimos mais aptos de ajudar, que possamos estar encorajados e envolvidos desse amor fraternal, de cuidar do outro, de cuidar do nosso semelhante, de literalmente buscarmos uma irmandade nessa fraternidade universal. Obrigado por nós podermos ser nesse momento, Mestre, o veículo que leva essa palavra para tantas pessoas que nos ouvem, que nos assistem, para que todos possamos tomar essa consciência e termos o dever de cuidarmos uns dos outros. Obrigado mais uma vez por tudo e que a paz, o amor, a misericórdia, a benevolência do Pai Celestial se faça presente na vida de todos nós, hoje, agora e por todo sempre. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, muita paz e até a próxima.